O Congresso Nacional criou hoje a Frente Parlamentar da Vacina, num ato que coincidiu com a operação da Polícia Federal para apurar a possível fraude do ex-presidente Jair Bolsonaro em cartões de vacinação da Covid-19. E sobre esse assunto nós conversamos agora com a deputada federal por Minas Gerais, Ana Pimentel. Deputada, boa noite, bem-vinda, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Eu que agradeço. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite, conversando de um tema que é tão importante para o país como a vacinação. E qual o objetivo exato da frente, deputada? Nós temos no Brasil um histórico muito importante relacionado às campanhas de vacinação. O Programa Nacional de Imunização, ele completa nesse ano 50 anos. E o Brasil já foi, durante muito tempo, o país com a maior cobertura vacinal e com o maior programa de imunização do mundo, até pelas características do país, né? Ser um país muito populoso, muito diversificado culturalmente e regionalmente, mas nos últimos anos nós acompanhamos uma redução da cobertura vacinal, um aumento do que nós chamamos de hesitação vacinal. E diante disso, nós da Câmara decidimos, junto com o Senado, é uma frente parlamentar mista, né, envolve tanto a Câmara como o Senado, decidimos criar essa frente para nos responsabilizar também pelo aumento da cobertura vacinal no Brasil. Então, o nosso principal objetivo é fazer esse debate público com a sociedade e contribuir também com a formulação das iniciativas que são necessárias para a gente recuperar o estado do Brasil diante do mundo com relação à campanha de vacinação. E quais ações estão previstas, deputada, a partir de agora, já instalada à frente? Nós temos diversas ações pensadas pela frente. É importante dizer que a frente ela se sustenta no diagnóstico que nós temos. Nós sabemos que uma parte significativa da hesitação vacinal que nós temos no Brasil se refere à Covid-19, e boa parte dessa hesitação tem a ver com a campanha que foi a campanha de negar as vacinas, né? Uma campanha que nos últimos anos colocou muitas dúvidas para a população da eficácia e também da segurança da vacinação. E uma outra parte é do que nós chamamos o calendário vacinal habitual. E nós sabemos que cobre mais de 17 doenças no Brasil. O nosso calendário vacinal ele é robusto, ele é amplo, envolve a prevenção de várias doenças, como difteria, coqueluche. É importante a gente lembrar da poliomielite também, né? Tem um dado importante que eu queria também trazer aqui nesse momento. A região das Américas, durante muito tempo, mais de 30 anos, foi a primeira região no mundo de enfrentamento a essa problemática da poliomielite, né? Então, nós tínhamos alta cobertura vacinal. E nesses últimos anos, nós nos tornamos a região das Américas a segunda pior região do mundo. E dentro das Américas, o Brasil é o segundo pior país. Ou seja, a nossa situação é uma situação hoje muito dramática. Quando a gente olha para a situação das crianças em especial, o dado no Brasil é muito alarmante. Nós temos aproximadamente 25% das crianças em situação crítica vacinal, ou seja, elas não estão com seu calendário em dia, com a sua rotina de vacinação em dia. Então, é um problema, o problema dessa baixa cobertura, ele tem várias dimensões. Tem a ver com a epidemia de Covid, que de fato diminuiu a adesão das famílias. Um fato muito importante, decisivo, que acomete o Brasil e todo mundo, são as campanhas de fake news e campanhas de negação da vacina, que é um movimento internacional organizado e que no Brasil ganhou muita força, principalmente no último governo federal, com o próprio presidente da República falando contrariamente às vacinas. E nós tivemos também a desestruturação do nosso sistema de vacina. O que nós chamamos de sistema de vacina? Desde a compra, como a distribuição das vacinas pelos estados, até a aplicação das vacinas nas pessoas. Então, a frente, entendendo esse diagnóstico, coloca como ações. Primeiramente, a gente fazer muita conscientização com a população. É muito importante a gente falar sobre as vacinas,
sobre a importância das vacinas e quero dar destaque muito à cobertura das crianças. E esse é uma parte, uma dimensão importante da organização da frente da vacinação, ou seja, a conscientização. Uma segunda é nós recuperarmos e ampliarmos o parque tecnológico brasileiro, ou seja, a nossa capacidade de produzir vacina em território nacional para que elas, inclusive, sejam mais baratas, né? Então, isso é muito importante. E, por fim, a gente também articular a aplicação das vacinas na ponta, né? Então, nós achamos fundamental, nesse próximo período, também retomar o fortalecimento dos postos de saúde, da vacinação fora do sistema de saúde, que é nas escolas, nas igrejas. Então, a frente vai se envolver, Vitor, com essas diferentes dimensões, assumindo uma corresponsabilização, né? Entendendo que esses grandes dilemas que nós temos, eles são dilemas para a sociedade como um todo, e nós da Câmara temos que nos envolver também. E qual é a situação hoje, deputada, do Brasil em relação à oferta de vacinas? Nós temos doses suficientes? A gente falava muito sobre as vacinas da Covid-19, né, especialmente naquele momento mais grave da pandemia, em que a gente até acompanhava diariamente as chegadas das vacinas e a distribuição, a aplicação por idade, dia a dia, né? Até que chegou um momento em que passou a haver vacina suficiente. Hoje elas estão aí disponíveis para as doses de reforço, para as doses necessárias, sem maior discussão sobre se temos ou não quantidade suficiente. Elas estão à disposição no SUS. Agora, em relação às outras vacinas, essas que, como a senhora mesma falou, preocupam, talvez até mais do que a Covid-19 nesse momento, né, em que já está mais controlada a situação em relação à Covid-19, mas tem outras doenças ressurgindo, a senhora falava sobre isso. Qual é a situação do Brasil em relação a essas outras vacinas? Temos estoque? Esse é um debate importantíssimo sobre também o nosso estoque de vacinas no Brasil. A gente precisa lembrar que o planejamento da vacinação do Covid, ele não foi realizado no Brasil. Então, no começo, a gente tinha dificuldade, também precisamos pontuar que era uma dificuldade internacional. Acho que travou um pouquinho a conexão da deputada. Se ela já voltar, a gente já continua a nossa conversa. Estamos ouvindo aqui a deputada federal por Minas Gerais, Ana Pimentel, do PT, falando sobre a criação da Frente Parlamentar da Vacina. A deputada está de volta. Pode concluir, deputada. Desculpa. E a questão do estoque é um dos pontos mais importantes que nós, como frente, vamos nos envolver. Nós sabemos que nesse último período, o Brasil, o Ministério da Saúde teve dificuldade de controle do estoque, tanto que exatamente no comecinho do ano tiveram perdas de vacinas que foram resultado de má gestão dos estoques das vacinas no Brasil, e agora nós sabemos que o governo federal entrou com licitação de várias vacinas que estavam em situação alarmante. Então, o deputado Daniel Sorano, que é o presidente da frente, fez uma visita no estoque, que é o estoque do Ministério da Saúde, e nós fizemos algumas orientações que nós consideramos essenciais exatamente para que não falte vacina no Brasil no próximo período. O nosso entendimento é que nós precisamos trabalhar junto com o governo federal, ou seja, nós da Câmara temos que nos adiantar e por isso estamos fazendo essas orientações para que não falte vacinas no Brasil no próximo período. Muito bem, ouvimos aqui a deputada federal por Minas Gerais, Ana Pimentel. Obrigado, deputada, pela presença. Uma boa noite. Eu que agradeço e obrigada por nos permitir falar sobre a importância da vacinação no Brasil para a gente evitar doenças que já haviam sido, inclusive, eliminadas e que a gente não pode correr o risco que elas retornem a fazer parte da nossa realidade, o que seria um drama sanitário no país, o que nós não precisamos. Muito obrigada. Obrigado.